Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 26 de agosto de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão austríaca, vamos passar pela segunda divisão da Holanda, passar pela Bundesliga, Série A italiana, Série B do Campeonato Brasileiro e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Lafitnis e Horn, jogo válido pela segunda divisão austríaca, onde a gente tem o Horn em segundo lugar com 11 pontos e o Lafitnis em nono com 8 pontos. Competição ainda em seu início, mas que já mostra a tendência da competição, uma tendência de muitos gols e equipes que fazem e tomam bastante gols em suas partidas. Tanto que o Lafitnis nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Horn, nos últimos 5 jogos, em 3 também, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e é um jogo com uma tendência muito boa, porque a gente tem um campeonato austríaco com a tendência altíssima de gols, tanto que o Horn já marcou 10 gols e tomou 5, enquanto o Lafitnis já marcou 9 e tomou 8. Uma equipe que marca e toma gols com uma frequência muito maior vai jogar dentro de casa e pega uma equipe que tem um poderio ofensivo muito bom e que vem de 2 vitórias seguidas, sendo que nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, e sempre deixando um golzinho aqui, um golzinho acolá, mas sempre tomando também. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 para Lafitnis e Horn. Passando agora para Volendam e Maastricht, jogo válido pela segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Maastricht ali em sétimo com 6 pontos e o Volendam em 17º com apenas 2 pontos. Outra competição que a tendência de gols é altíssima e apesar da gente estar no começo do torneio, uma competição que já vem mostrando a sua característica, uma característica de muitos gols. Até porque o Volendam nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Maastricht nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no caso, nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é outro jogo com a tendência altíssima, até porque a gente tem o Maastricht que já marcou 5 gols e tomou 5 gols e um Volendam que já marcou 4 gols e tomou 6. São duas equipes que historicamente nessa competição marcam muitos gols, principalmente a equipe do Volendam, mas o Maastricht também tem uma sequência muito forte e nesse torneio já mostrou isso. Vem de uma vitória de 3-2 e de uma derrota de 3-1. Sem falar que quando essas equipes se enfrentaram, a gente já teve placares como 2-2, 4-1 e 3-2. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência até mais de 3 gols nesse confronto, porque é a perspectiva do campeonato holandês, a segunda divisão, um campeonato de muitos gols. Então, por isso é mais um jogo que a gente vai para esse palpite no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Jong Ajax e Excelsior. Outro jogo da segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Excelsior ali em 13º com 4 pontos e o Jong Ajax em 14º com 3 pontos. Equipes que mantêm a característica do torneio de muitos gols. E duas equipes que vêm correspondendo bem também a essa regra no mercado de bolas nas redes, vamos dizer assim. Até porque o Jong Ajax nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols na mesma partida. Já a equipe do Excelsior, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve ambas marcam.
Mas quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos essa perspectiva do ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 1,52 e é um jogo de duas equipes que precisam muito voltar a vencer. O Excelsior em 3 jogos fez 3 gols e tomou 3 gols. O Jogo Ajax em 3 jogos fez 4 gols e tomou 6. São duas equipes que não começaram nada bem a competição, precisam vencer e que vem tomando muitos gols, mas sempre deixa o seu golzinho também. Foi assim nos 2 últimos jogos do Excelsior e foi assim nos 2 últimos jogos do Jogo Ajax. Sem falar que quando essas equipes estão em campo, a gente sempre tem duelos com placares bem elásticos, jogos bem abertos, como é uma tendência dessa segunda divisão holandesa. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Jogo Ajax e Excelsior. Passando agora para Roda e Almere, outro jogo da segunda divisão holandesa, onde a gente tem o Roda ali em segundo com 6 pontos e o Almere em 19º com apenas 1 ponto. Duas equipes que também têm essa tendência. O Roda tem uma tendência altíssima de gols, tanto que o último jogo da equipe acabou em 4-3. A equipe do Almere veio de uma quase classificação na temporada passada e nessa não começou tão bem, mas ainda assim uma equipe muito forte ofensivamente que também toma muitos gols. Sem falar que o Roda, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve também o ambas marcam. Já a equipe do Almere, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos a perspectiva do ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,53 e é um jogo que a gente tem um Roda segundo lugar com 8 gols marcados e 5 sofridos, uma equipe que marca muitos gols, mas também que toma muitos gols, como foi a última partida onde ela venceu por 4-3, uma virada espetacular, e vai pegar o Almere, que não começou nada bem, mas que é uma das fortes equipes dessa segunda divisão holandesa e que em 3 pontos tem apenas 1 ponto, mas que nos últimos 5 jogos, contando jogos preparatórios e esse começo de segunda divisão holandesa, sempre marcou um gol e sempre tomou um gol. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Roda e Almere. Passando agora para Dortmund e Hoffenheim, jogo válido pela Bundesliga, onde a gente tem o Hoffenheim ali em segundo com 2 jogos e 4 pontos e o Dortmund em sétimo em 2 jogos, 3 pontos. Aqui, Bundesliga, Dortmund em campo, Haaland em campo, tendência altíssima de gols. Até porque o Dortmund também vem de 2 derrotas, uma pela Supercopa da Alemanha e uma pela Bundesliga, e precisa muito dessa vitória. Vai jogar dentro de casa e vai jogar contra uma equipe que vem de uma vitória de 4-0 fora de casa sobre o Augsburg e um empate em 2-2 com o Union Berlin jogando dentro de casa. É característica da competição alemã, muitos gols, e duas equipes correspondendo muito bem a isso. Até porque o Dortmund nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Hoffenheim, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 2 gols ou 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos também 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,35, uma cotação muito baixa, até porque representa muito o que é esse torneio, o que é o Dortmund quando joga nesse torneio. Um torneio de muitos gols, a perspectiva é muito alta, por isso a cotação também é muito baixa. Mas a gente vai esperar ali, com volta de 15 minutos de jogo, essa odd já deve estar batendo na casa de 1,50 e é o momento da entrada. Por quê? O Hoffenheim deve começar o jogo ali truncado, deve dar poucos espaços para o Dortmund, mas ao decorrer da partida, como é Bundesliga, a tendência é sim de muitos gols, porque são duas equipes muito ofensivas, principalmente o Dortmund, mas o Dortmund em algumas partidas deixa muito a desejar, toma alguns gols bobos e vai pegar uma equipe que ainda não perdeu, mesmo que seja 2 jogos, ainda não perdeu na competição e que sempre faz jogos bem duros contra a equipe do Borussia, tanto que nos últimos confrontos a gente teve placares como 2-2, 4-0 para o Hoffenheim, 2-1 para o Hoffenheim e 3-3, ou seja, é sempre jogo com a tendência altíssima de gols, porque são duas boas equipes em campo. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 15 minutos de jogo no máximo,
é o nosso palpite para Dortmund e Hoffenheim. Passando agora para Verona e Inter de Milão. Jogo válido pela Série A italiana. A Inter venceu o primeiro jogo 4-0, tem 3 pontos. E o Verona está em 14º, perdeu a sua primeira partida por 3-2. E para esse jogo eu acredito que essas equipes devem manter essa altíssima tendência de gols, até porque é uma característica da competição também da Série A italiana, muitos gols, e quando a Inter joga também tem essa tendência, até porque a equipe é a atual campeã e começou muito bem essa primeira divisão. Sem falar que o Verona nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Inter nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,67 e é um jogo com uma cotação muito boa para o Inter dentro de campo no campeonato italiano contra uma outra equipe que também tem uma tendência altíssima de gols. O Verona vem de uma derrota para o Sassuolo de 3-0 e a Inter vem de uma vitória sobre o Genoa por 4-0. Sem falar que o confronto entre essas equipes a gente tem 1-2-1, 1-2-2, 1-2-1 e 1-3-0. Ou seja, reserva muitos gols. A equipe da Inter é muito forte na Itália. Nos últimos anos para cá voltou a ser muito forte e vai pegar uma equipe que sempre faz jogos bem truncados, faz competições bem seguras na Série A. Então a tendência é de muitos gols. Por isso uma cotação muito boa para esse jogo da Inter. Então mais de 2.5 gols. Odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Verona e Inter. Passando agora para Coritiba e Botafogo, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Coritiba em primeiro lugar com 39 pontos e o Botafogo ali em sétimo com 32 pontos. Jogaço muito bom, onde o Coritiba pode abrir uma boa vantagem de 10 pontos sobre um concorrente direto ao acesso e o Botafogo pode diminuir essa vantagem de 7 pontos para apenas 4. Para isso vai precisar vencer fora de casa e eu acho uma parada muito complicada. O Botafogo vem de uma sequência muito boa, depois da chegada do Anderson conseguiu dar uma engrenada, vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, mas quase tomou o empate do Vila depois de ter abrido 3-0 no jogo passado e agora vai pegar um Coritiba que também vem muito forte, 2 vitórias seguidas, uma delas sobre o Avaí fora de casa, outra equipe que briga ali pelo acesso, então é um jogo muito truncado, deve ser muito travado, mas eu ainda acho que o Coritiba tem um ligeiro favoritismo, até porque joga dentro de casa. Tem que fazer o resultado positivo, tem que confirmar pelo menos um ponto nesse jogo e eu acredito que deve ser essa tônica, ao menos um empate para o Coritiba, mas quem sabe até uma vitória da equipe paranaense jogando em seus domínios. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Coritiba, a odd está na casa de 1,67 e é um jogo que tem uma tendência boa, muito boa, apesar de ser bastante truncado. O Coritiba vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. O Botafogo também vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Mas o Botafogo fora de casa não tem um retrospecto muito bom nas últimas partidas. São 3 derrotas, um empate e uma vitória. Já o Coritiba dentro de casa são 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 confrontos. Ou seja, o Coritiba é o primeiro colocado, vem jogando bom futebol, pega uma boa equipe, mas está jogando dentro de casa. Tem tudo para manter ao menos um empate ou até quem sabe a vitória, porque é uma boa equipe e não está na primeira posição à toa. Já marcou 25 gols e tomou apenas 15, enquanto o Botafogo já marcou 28 e tomou 22, ou seja, o Botafogo tem uma tendência de marcar e tomar muitos gols e pega uma equipe muito forte que jogando dentro de casa, acredito que deve fazer de tudo para sair com ao menos um empate, até porque joga com um adversário, um concorrente direto ao acesso à primeira divisão. Por isso, empate anula aposta no Coritiba, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. E passando agora para Orlando City e Inter Miami, jogo válido pela MLS, outra competição que tem uma tendência altíssima de gols, onde a gente tem o Orlando ali em segundo com 34 pontos pela Conferência Leste e o Inter Miami também pela mesma conferência em 11º com 22 pontos. Duas equipes que vêm tendo um bom retrospecto no mercado de gols, apesar da quantidade de gols no jogo do Orlando
ter abaixado consideravelmente, mas ainda assim é uma equipe que marca e toma muitos gols em seus jogos. Tanto que o Orlando, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve ambas marcam. Já no caso do Inter Miami, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos o ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos a presença do ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam, odd na casa de 1,74, porque o Orlando vem de uma sequência nada boa, são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, enquanto o Inter Miami vem de uma remontada na competição, vamos dizer assim, não vinha nada bem, vem de 2 vitórias seguidas, dos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ou seja, a equipe está conseguindo engatar o seu futebol, está conseguindo marcar gols, mas também sofre com uma certa frequência. Sem falar que o Orlando, quando joga dentro de casa, é muito forte, tem uma tendência muito grande de vitória jogando em seu estádio, e quando essas duas equipes se enfrentam, sempre a gente teve o placar muito balançado, seja para um lado, seja para o outro, até porque é uma característica da MLS, uma competição de muitos gols, onde o jogo está com 95 minutos e o jogo está corrido, as equipes estão buscando gol, então por isso o nosso palpite para esse jogo é no mercado de gols, nesse caso no ambas marcam, odd na casa de 1,74 para Orlando e Inter Miami. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!